Olá, pecadores! Olá, pecadores! Pecadores, 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 pecadores. Olha aqui, ó. Comunicado 6/2/2021, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2021. Suspensão de cultos. Suspensão de cultos. Já abriu os cultos? Já fechou os cultos? Já suspendeu os cultos? Cultos suspensos. Olha aqui, ó. Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2021, suspensão dos serviços de culto. Serviços de culto. Prestador de serviço. Serviço. Que serviço? É empreiteira? É uma empresa que presta serviço de engenharia, carpintaria, jardinagem, transporte, serviço. Que serviço? Quem presta serviço agora é prestador de serviço. Um culto agora é serviço. Carnudo, né? Serviço. Agora é uma empresa de pintura, de gesso, de elétrica. Uma prestadora de serviço agora. Serviço de culto. Reunião de jovens e menores e ensaios musicais locais com instrumentos de corda, acordeon e órgão. Suspensão. Aqui, ó. Comunicado do Ministério e toda a Irmandade de Porto Alegre e Santa Maria. Referente suspensão dos serviços de culto. Reunião de jovens e menores locais de cordas em todo o estado do Rio Grande do Sul. As irmãs do Ministério e a Irmandade. A paz de Deus, amém, 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 amém. Frescura. Aqui é. A letra tá bem pequenininha aqui, ó. Tá? Aqui é. Mediante novo decreto emitido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que eleva 11 regiões ao grau de bandeira preta, a coisa tá preta no Rio Grande do Sul. Nível máximo de risco para contaminação pelo coronavírus. Lá no Rio Grande do Sul, bandeira preta é nível máximo. Frescura. E as diversas medidas municipais que intensificam as normas de distanciamento e limitação de atividades públicas, bem como o crescente avanço de casos de contaminação e óbitos, o Conselho Estadual de Anciães do Rio Grande do Sul, no intuito de precaver nossa irmandade da pandemia do novo coronavírus, intuito de precaver. Se tivesse com o intuito de precaver, tinha anunciado a irmandade que o mal ia chegar, que a tempestade ia chegar. Agora a raça ficou pregando: irmandade, nenhum mal virá sua tenda, nem mortandade que assola meio-dia. Sabe o Salmo 91? Se eles tivessem querendo precaver a irmandade, não estava precavendo a irmandade no meio da tempestade, estava precavendo a irmandade antes de começar a mortandade. Mas no tempo que estava na bonança, o que é que eles pregavam? Nenhum mal vai vir nessa tenda, tá, irmandade? Nós somos um povo zeloso de boas obras, nenhum mal nos acontecerá, porque aqui o Salmo 91 diz que nenhum mal vai vir na sua tenda, que nem mortandade que assola o meio-dia. Aí a mortandade está assolando o meio-dia, agora estão querendo precaver agora, não está morrendo não precaver. Se precaver é antes de acontecer, ô carnudo. Ô Ministério Carnudo, se precaver é antes de acontecer, não no meio no furacão, tá? Tá no meio da turbulência lá do furacão, quer precaver? Precaver pro raio que o pata, rapaz. Se precaver antes, ô Carnudo desgraçado. Aqui, ó. O Conselho Estadual de Anciãos do Rio Grande do Sul, no intuito de precaver, mentira, nossa irmandade da pandemia de novo coronavírus, Covid-19, delibera suspender. Nós gostamos de deliberar. Sabe o que nós faz reunião? Para comer, beber e deliberar. Às custas do dinheiro das coletas da piedade e das diversas. Então a gente gosta de marcar reunião para deliberar, para encher a pança de Coca-Cola, Guaraná, Fanta, comidas contra filé mignon, bife, sabe? Macarrão, bolos,
pudim e depois aqueles chocolate, choquito, prestígio, sanda. A gente gosta de fazer reunião para deliberar com dinheiro da Irmandade, sabe? Agora, quando começar a mortandade, a gente fica deliberando aqui. Para suspender os cultos do dia 23 de 2 de 2021, 23 de fevereiro desse mês. Hoje é o quê? Hoje é 23, né? Deixa eu ver aqui. Hoje é 23? Não sei se hoje é 23. Sei que aqui é dia 23. Eu acho que não sei se acho que é hoje. Terça-feira. Não, foi ontem. Foi ontem. Começou ontem, suspendeu ontem. Terça-feira é o dia 2 de março. 2 do próximo mês. Os cultos presenciais nas congregações e casas de orações de todo o estado do Rio Grande do Sul, bem como a realização das reuniões de jovens menores e o ensaio musical locais e com instrumento de corda. Durante esse período, as casas de oração voltarão a funcionar em sistema de plantão. Adivinha para quê? Adivinha para quê? Você adivinhou? Durante esse período, as casas de oração voltarão a funcionar em sistemas de plantão aos sábados, das 14 às 16 horas. Para quê? Adivinha, para quê? Me dá um dinheiro aí! Ei, me dá um dinheiro aí! Ei, me dá um dinheiro aí! Para a arrecadação das ofertas em prol da obra da piedade! Obra da piedade para suprir as necessidades de quem? De quem? Por Zé Ninguém aqui não é, para suprir a obra suprir a obra em prol da obra da piedade e necessidades diversas. Adivinha o que é diversas? Adivinha? Você adivinhou o que é diversas? Diversas é diversas, então não tá no roteiro, faz o que quer. As atividades as igrejas estão de plantão para receber grana, plantão. Plantão para receber grana. As atividades de reuniões ministeriais administrativas, RMA, e reuniões administrativas, RA. Nossa, é uma sigla, é igual... É uma sigla para tudo, né? RMA, passa RA, e bosta A, e merda A, poderão ocorrer em todas as sedes administrativas, levando em conta todas as sedes. Cada um tem uma sede, sabe? Só para levantar cargo, sabe? Cada um tem uma sede, né? Hã? Cada igreja tem uma sede, sabe? Ah, porque eu quero ser presidente da sede. Ah, porque eu quero ser presidente administrativo. Ah, porque eu sou ancião, também quero uma sede. Ah, eu sou ancião, também quero uma. Ah, aquele irmão é ancião, tem uma sede, eu também quero uma, sabe? Sabe? Ah, aquele irmão lá tem uma sede, é ancião, eu também quero uma sede aqui, viu, Braz? Braz, dá uma sede pra mim, vai. Braz, dá uma sede pra mim. Ah, eu sou ancião há 10 anos, lá tem 50, lá tem 5 mil CCBs, Ah, lá tem 5 mil CCBs que toma Santa Ceia. Dá uma sede pra mim, vai, Braz, dá uma sede pra mim. Aí o Braz fala, mas você me apoia lá naquele estatuto que eu vou botar, naquele ensinamento que eu vou botar? Aí eu apoio, dá uma sede pra mim, vai. Ah, tá bom, vou dar uma sede pra você, tá? Você é ancião agora, tem uma sede, vai ter uma regional, tá bom? Tá bom? Você vai ter. Aí você... Ah, Braz, eu posso botar meu parente, meu filho como vice-presidente ou como assim? Ah, pode sim, Braz, pode sim, tá? Tá? Você pode botar quem você quiser. Você é o presidente da sede administrativa, tá bom? Tá bom. Então posso mandar lá e desmandar. Você é meu aliado, tá bom? Braz, você deu uma sede para aquele lá, dá uma sede para mim também, vai? Tá? Ah, você deu uma sede para aquele outro lá, dá uma sede para mim também. Ah, tá bom, vocês vão ter sede, tá bom, vocês vão ter sede. Mas quando eu precisar de vocês aqui, vocês vêm comigo na comunhão, sabe? Então eu vou botar um estatuto aqui, eu vou botar um ensinamento aqui, então vocês sobem comigo na comunhão, porque eu dei uma sede para vocês, tá bom? Eu dei uma sede, tá? Tá bom? Então quando eu precisar aqui, sentir na comunhão de botar meu genro aqui como ancião, meu filho aqui como ancião, meu outro parente aqui como ancião, vocês sobem comigo na comunhão, sabe? Você diz que sente, sabe? Você sabe, eu dei uma sede para você, então agora você é meu aliado, tá bom? Você tem sede agora, tá bom? As atividades poderão ocorrer em todas as sedes administrativas, levando em conta as limitações de distanciamento, protocolos de segurança sanitária e horários de maior restrição.
sendo aconselhados a realizar tais atividades nos finais de semana até às 18 horas. Recomenda-se não haver a movimentação de trabalhos de cozinha e dormitório nesse. Recomenda-se vocês se lascarem. Levando em conta restrições de movimentação de pessoas, sendo aconselhados realizar tais atividades nos finais de semana, até às 18 horas. Recomenda-se não haver a movimentação dos CCBistas de trabalho de cozinha e dormitório nessas reuniões. Em qualquer tempo, novas deliberações poderão ser tomadas pelo Conselho Ministerial, diante de novos fatos. Em qualquer tempo, ou seja, se o prefeito lá decretar fecha ou abre, então as deliberações vêm de acordo com o prefeito. Que é o que o prefeito manda. O prefeito manda lá, o Ministério delibera aqui. Se o prefeito manda lá, o Ministério delibera lá. Então é o seguinte, eles estão de olho no que o prefeito fala. O prefeito falou, não é a deliberação por Espírito Santo, é a deliberação pelo prefeito, sabe? Então o prefeito é que dá as ordens agora. Nada de Espírito Santo. Que Espírito Santo? Que Espírito Santo sabe de nada, rapaz. Espírito Santo, que Espírito Santo? Que revelação? Nada, agora o que o prefeito fala lá, o prefeito fecha, a congregação fecha, o prefeito abre, a congregação abre. É 30%, é 10%, é toque de recolher. Então, sabe, que negócio que negócio movido e guiado por Espírito de Deus, o quê? Que nada, rapaz, que tempo aí. Sabe? Saudações no grato amor do Senhor, mentira. Saudações no grato amor do capeta. Vossos capeta em Cristo, o Conselho dos Bastardos Estadual de Anciães em Rio Grande do Sul. Tá, agora você sabe, né? Nós estamos, todo mundo, se o Braz tem os conselhos dos anciãos mais velhos lá, nós temos nossos conselhos aqui do estadual, conselho estadual. O Braz, deixa eu fazer um conselho estadual aqui. O Braz, alô, Braz? É o do Braz, tá falando? Eu sou um ancião do Rio Grande do Sul aqui mais velho. Deixa eu fazer um conselho estadual aqui. Mano, vamos fazer uma reunião para deliberar sobre isso. Tá bom, vamos marcar a reunião? Tá. Com tudo pago pela coleta, tá? Tudo pago. Passagem de avião, hospedagem, tá? É tudo pago. Aí você vem aqui atender, vem, tudo pago também, sabe? Com coleta para piedade e fundo do diverso, tá? Tá, tudo bem. Mas tá em crise, a gente dá um jeito, tira lá do diverso. Você quer o quê, mano? Qual é a pauta? Braz, eu quero ser presidente do Conselho Estadual dos Anciãos do Rio Grande do Sul. Eu quero ser presidente do Conselho Estadual do Mato Grosso. Braz, eu quero ser presidente estadual do Conselho lá de Pernambuco. Você deixa? Vamos pensar, mano. Vamos orar a Deus, quem sabe Deus mostra. Tá. Sabe, Braz, tem um presente aqui pra você, tá bom? Um presente, Deus preparou um presente, tá? Um presente? Deus preparou? Vocês vão apoiar eu ser presidente do Conselho Estadual dos Anciãos mais velhos aqui do Pernambuco? Aqui do Ceará? Aqui da... Acabou essa circular aqui. Agora vamos às outras aqui. Rio Grande do Sul, tudo fechado. Vamos outra... Fechou. Deixa eu ver outra aqui. Calma aí, CCB está. Calma aí. Aqui, ó. Suspensos. Aqui, ó. Prezados irmãs e irmãs, da paz de Deus, devido ao crescente número de casos de Covid-19 em todo o nosso país, inclusive chegou no nosso conhecimento que os hospitais que atendem a região de Maringá no Paraná, fechou também. Maringá é aquela sede zona lá bonitona, né? Vai lá no meu perfil no Facebook, você vê a sede da Maringá lá. A central de Maringá, um palácio. Tem elevador, sabe como é que é, né? É ancião porque precisa subir de elevador. Imagina subir de escada. Encher uma pança na cozinha, encher o rabo na cozinha de comida, com tudo bom e do melhor, patrocinado pela Obra da Piedade e pelos diversos, vai subir de escada para bufar lá em cima. No dormitório. Não, vai de elevador, né? Imagina quantos 5 anciãos, 3 anciãos já enchem o elevador, sabe? Tudo com rabo cheio de comida, entendeu? Aí sobe de elevador. A congregação do Maringá é um prédio, assim, sabe?
Os hospitais que atendem a nossa região não dispõem mais de vagas para atender os casos que vêm se apresentando de forma alarmante. Por observar o decreto municipal número de 2021, no qual determina várias limitações de horários e outras exigências mais, onde o descumprimento é passivo de multa. É passivo de multas, é. E quem vai pagar a multa se for multado? As diversas. O Conselho, aqui é, onde o descumprimento é passivo concedido de multa. O Conselho de Anciões da Regional Maringá, o Conselho de Anciães, os Conselhos dos Bastardos, da Regional de Maringá, usando de toda a prudência, prudência, cheio de prudência. É tão cheio de prudência que tá se lascando aqui no Conselho, estão morrendo, há uma prudência brava. Prudência, imbecil, ou seus imbecis. Quem tem prudência não cai no laço, não. Ele, antes de chegar no laço, ou ele corta ou ele desvia, porque ele está instruído. Sabe o que é instruído, ou cabeça burra? Ou seu ministério cego, burro, estúpido? Quem tem prudência não cai no buraco. Antes de cair no buraco, ele tem prudência e conhecimento e sabedoria, ele... Sabe? Então, se vocês caíram nessa mortandade aqui, é porque vocês não têm prudência, seus carnudos, desgraçados, filho das trevas. O Conselho de Anciões da Regional Maringá, usando de toda a prudência pelo zelo da obra de Deus mentiroso e cuidado com a irmandade mentiroso, acharam por bem suspender os cultos presenciais, acharam por bem, é mentira, de todas as igrejas que fazem parte dessa regional, a administração de Maringá. Nós, em Maringá, também temos administração, porque nós, em Maringá, nós temos dinheiro. Nós também temos poder aquisitivo, então nós temos administração, porque só quem tem dinheiro e camaradagem política tem administração. Se você não tem, você não tem. Se você não tem dinheiro nem padrinhamento político, você não tem administração. Administrações de Maringá, Sarandi, Jaguapitã, Paysandu e Mandaguaçu. A partir dessa quarta-feira, 24, hoje! De 24, atenção, os cultos dessa quarta-feira já não acontecerão. Informamos que qualquer alteração dessa decisão será comunicada de forma explícita por este mesmo canal, ou seja, por o canal do Cavaleiro. Mentira, eu que peguei aqui. Isso não é oficial, tá? É porque a circular tá assim. Mas eu não sou porta-voz dos bastardos, tá bom? Os bastardos que se lasquem. Por esse mesmo canal, se bem que de onde eu tirei de onde eu peguei essa circular aqui, esse comunicado, vou pegar as próximas também, tá? Então, se você vai ver nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não nesse mesmo horário, tá? Ah, vai cagar no mato. Por este mesmo canal de comunicação, por decisão do mesmo Conselho dos Bastardos. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que nos ajude na divulgação desse comunicado, a fim de chegar ao conhecimento do máximo dos CCBistas. Conselho dos Bastardos da Regional Maringá. Nossa, cada regional agora, qualquer biroca tem um conselho de bastardo, né? Teve 2 anciãos, é um conselho, sabe? Teve 2, onde tiver 1 ou 2 reunido em meu nome, tem um conselho dos bastardos, né? Porque agora eu só faço parte do conselho. Você é ancião? Ai, precisa de misericórdia de Deus, sou ancião, mano. Ah, a irmã faz parte do conselho dos anciãos? Ah, sou. O que faz parte do conselho de ancião? O que precisa para fazer parte do conselho de ancião? A ser ancião e ser amigo de... Responsável pela origem da divulgação. Aqui está o telefone do responsável pela origem da divulgação. Aqui está o CCBista, que é puxa-saco, que é cachorrinho do ministério, que divulga. O bastardo, o incircunciso do ministério, ele não espalha. Ele manda um cachorrinho espalhar, sabe? O cachorrinho, sabe? Aquele lambibota da administração, aquele lá que está querendo subir de cargo. Então ele mesmo, o ancião não assina embaixo e nem só ele manda o cachorrinho, sabe? Então isso aqui no Maringá também fechou, tá vendo aqui? Então fechou no Rio Grande do Sul e várias outras regiões. Osasco também fechou. Osasco, São Paulo, Grande São Paulo, né? Sabe? E Osasco fechou também. Sabe? Olha, fechamento das casas de oração na regional de Osasco. Aviso de... Aqui, ó. A partir de hoje, 23, foi ontem, ficam suspensos provisoriamente os cursos na casa de oração da Vila Quitaúna, em Osasco.
Vila Quitaúna, conheço lá. Por motivo emergencial. Pandemia. Vossos capeta em Cristo, Conselho de Anciãos de Osasco. Osasco. Sabe? Fechou também. Suspensão de cultos em Itaquera. Itaquera é São Paulo, mas é capital. É região leste de São Paulo. Fechou também. Tá? E assim, falando aqui de conselho de administrativas, eu vou fazer um vídeo, sabe? Vou fazer um vídeo sobre. Você já viu falar do Concílio de Nicéia? Concílio de Nicéia? Ah, você não viu nada. Você viu falar de nada. Se eu perguntar aqui do Big Brother, é capaz que você ouviu falar. Mas o Concílio de Nicéia aqui não. Você sabe que de onde o Ministério tirou essa ideia de BRAS e de sede regionais? Sabe? Que o BRAS tem regionais em tudo quanto é lugar, né? Você sabe de onde o BRAS tirou essa ideia para botar essa coisa de regionais? Porque tem a reunião regional, a assembleia no BRAS todo ano, e tem as assembleias regionais, sabe? As regionais administrativas. Você sabe de onde o BRAS tirou essa ideia? O BRAS copiou da Igreja Católica, do Império Romano, do Concílio de Nicéia. Eu vou falar do Concílio de Nicéia, que o BRAS copiou, sabe? Essas ideias de regionais, de sedes administrativas, o BRAS copiou do Concílio de Nicéia. Sabe? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o porquê que existe. É igualzinho o Concílio de Nicéia, da Igreja Católica. A Igreja Católica é quem inventou esse negócio de Assembleia. Assembleia Geral, que foi Nicéia na Turquia. Nicéia é uma cidade que existia na Turquia, lá no século 340, depois do século 3 depois de Cristo, anos 300 lá, 1800 anos atrás. Então Nicéia foi um concílio que houve da Igreja Católica em Nicéia, que ela pautou o que os padres e o que os bispos tinham que pregar. Aí teve do Concílio de Nicéia, depois inventaram outra assembleia, que foi em Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano no Oriente Médio, que hoje é Turquia. Constantinopla hoje é Istambul. Istambul hoje, antigamente era Constantinopla, que era a sede do Império Romano também. Aí começou o Concílio de Nicéia em Nicéia, numa região da Turquia, uma região de mar, a beira-mar. Tá? Aí depois Constantinopla criou outra assembleia, outro concílio. Aí depois criaram uma assembleia, tudo em Império Romano. Aí depois criaram outra assembleia em Alexandria, que é no Egito, que foi fundada pelo imperador Alexandre o Grande, mas aí depois os romanos tomaram, ficou sendo uma sede administrativa. Aí já tem 3, né? Aí depois criaram outro concílio, outra sede na França, na Bitínia, que na Bitínia não estou lembrado, na Europa, tá? Na Bitínia. Criaram outra assembleia na Bitínia, que eu não estou lembrado se hoje é França ou Alemanha ou Espanha, é um país da Europa ali. França, Alemanha, Portugal ou Espanha, uma região daquela ali. Depois já são 5, sabe? Aí foi criando. Tá vendo? Aí depois criaram uma em Jerusalém, sabe? Porque o Império Romano tinha 2 sedes, uma em Roma e outra no Oriente. Então Nicéia e Constantinopla ficavam com essas 2 assembleias no Oriente. Em Jerusalém também. Aí na Europa criaram na Bitínia, depois criaram em Roma, aí, sabe? Foi criando assim, sabe? Aí, e nessas sedes, todo mundo queria ser um presidente. Aqueles arcebispos mais velhos, mais teólogos, eles queriam ser presidente desses concílios. Tá? E o que é que sucede? Sucede o seguinte, porque houve uma causa, porque é o seguinte, eu já vou entrar nesse assunto agora, porque eu já estou aqui, vou entrar nesse assunto agora, porque é o seguinte, houve uma causa que criou muito alvoroço. Quem inventou essa causa? Sabe que no apóstolo Paulo lá falou para os discípulos, que quando escreveu aquela carta lá, o apóstolo Paulo falou para os irmãos que estavam na Grécia, para eles tomar cuidado com as fábulas
e as teologias, porque a Grécia era um berço da filosofia, da teologia e do blá 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 para que nada serve, sabe? Porque na Grécia é o seguinte, o pessoal ia para a praça, ia para aquelas rodas de conversa e ficava naquele blá blá blá, sabe? Hoje é mesa de boteco, hoje é assim. Então ficava com aquelas teologias, porque a Grécia é quem inventou a teologia, porque a teologia veio da filosofia. Primeiro veio a filosofia com Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, a escola de Platão. Esses três principais, Sócrates, Aristóteles e Platão. Aí, eles ficavam debatendo para entender religião. Né? Para entender religião e compreender o mundo, ficar debatendo sobre as coisas do mundo. Então aí surgiu a filosofia. Aí depois veio a teologia. Aí tentando explicar o cristianismo, saíram os teólogos. E desses teólogos saíram o arianismo. Ário que era um teólogo lá. E saíram os três teólogos. Mas o Ário era o mais influente deles, que é o chamado arianismo. Sabe? O chamado arianismo. Aí, e do lado do Ocidente, tinha o cristianismo. Sabe? Aí o Ário, que era um teólogo grego, então os judeus também, esse pessoal, eles começaram a ficar envenenando o cristianismo com teologia e filosofia. Sabe? Que nem evangélico ou CCBista aí, fica inventando teologia de besta, de a besta, do anticristo. Isso é tudo teologia barata, sabe? Isso é tudo um veneno, sabe? Isso é tudo questões profanas, loucas, que não interessa nada, que nem falou o apóstolo Paulo lá. Sabe? Então é o seguinte, eu vou mostrar para você aqui qual foi a causa do arianismo. Houve uma questão, você viu uma questão doida, que causou muita discórdia e deu corte de cabeça, deu morte, deu prisão, sabe, inventada pelo arianismo. Quem era Ário era um teólogo, Então esse pessoal ficava envenenando. Então esse pessoal que estava na Grécia, esses pessoal que moravam no Egito e saíram da filosofia e da teologia grega, então eles entraram dentro do cristianismo envenenando essas coisas, sabe? Envenenando essas coisas. E envenenando o cristianismo com essas fábulas. Perda de tempo, sabe? Eu vou mostrar aqui para você, peraí. Aqui, ó. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos, reunidos na cidade de Nicéia da Bitina, atual Iznik, província de Bursa, Turquia, pelo imperador romano Constantino. Sabe? Em 325 depois de Cristo, sabe? Constantino foi o Constantino que impôs o cristianismo na Europa, no Ocidente aqui, sabe? Foi o Constantino. Organizou o concílio nos moldes do Senado romano. Este concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja através de uma assembleia. E o que era esse consenso que ele estava querendo? O Constantino falou, tem muita bagunça aqui. Esses teólogos da Grécia, esses gregos aí que estão no Egito, em Jerusalém, teólogos, então eles estão envenenando o cristianismo. Então os bispos puseram na cabeça de Constantino para botar só uma religião no Império Romano. E o Império Romano era dono daquilo tudo. Naquele tempo, no mundo conhecido, era o Império Romano que dominava. Então os bispos do Ocidente, da Igreja Católica, ele falou assim, ó Constantino, esses teólogos aí gregos, essa filosofia aí está envenenando o cristianismo. Sabe? Então dá para você dar um jeito aí. Aí o Constantino falou, vamos dar um jeito nesse negócio aí. Aí montou o concílio de Nicéia. Este concílio foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja, através de uma assembleia representando toda a cristandade, os bispos de Córdoba. Córdoba é cidade lá no... Provavelmente um legado papal pode ter presidido suas liberações. Seus principais feitos foram a resolução da questão cristológica, da natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do credo de Niceno. Veja só a loucura. O credo de Niceno é uma profissão de fé,
adotada no primeiro concílio ecumênico, reunido na cidade de Nicéia da Bitínia, atual Luitina. Chama-se também um símbolo niceno, sabe? Aqui, ó. Escuta aqui, o propósito do credo é agir como um critério da crença correta. Botar só uma crença só. E tinha várias correntes, sabe? Tinha várias correntes. O credo de Nicéia foi adotado em face do arianismo, um presbítero da igreja de Alexandria. Alexandria era no Egito, que nem eu já falei, uma cidade fundada por Alexandre. Então esse arianismo aqui, ele começou a envenenar o cristianismo. Um presbítero da igreja de Alexandria, natural da Líbia, no norte da África, lá perto do mar, perto da Espanha e perto de Portugal, ali às margens do Mediterrâneo. Havia declarado que aquilo, a questão de Nicéia. É a questão de Nicéia. É uma coisa que não tem nada a ver. O ser humano entra em questões bíblicas, que não tem nada a ver, só para perturbar. É que nem eu já falei esse negócio da besta, é que nem eu já falei esse negócio do anticristo. Isso são questões que, sabe? A princípio não é o fundamental. Sabe? Fosse divino, ele era um ser criado. Porque o arianismo, o que envenenou o cristianismo? O que os bispos acharam ruim? Porque esse ário, daí denominou arianismo, ele botava que Cristo foi criado e não que era o próprio Deus, sabe? Olha, o Filho fosse divino, ele era um ser criado no tempo e, portanto, não coessencial com Deus Pai. Sabe esse negócio de trindade também que se falou hoje aí? Trindade, a Santíssima Trindade, a Igreja Católica tem esse negócio de trindade, né? O Deus, o Pai, o Filho e o Santo. Trindade é uma bobagem divina inventada só para... Então esse arianismo aí, ele achou que Cristo não era o Pai, foi criado depois, sabe? Então, e a Igreja Católica, não, Cristo é o Pai, é a mesma coisa. Então a questão era essa era a questão. Tá? Então o seguinte é esse, se você dissesse, chegou um tempo que se você dissesse que Cristo não era igual a Deus, você estava rebaixando ele e você era herege, muitos foram condenados à morte, muitos foram exilados e presos por causa disso. Então o Concílio de Nicéia falou o seguinte, olha, você não pode mais dizer que Cristo foi criado. Ou seja, se você dissesse que Cristo foi criado, você estava menosprezando Cristo, o Senhor Jesus. Então o Concílio de Nicéia disse, olha, daqui para frente, essa foi a pauta do Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia disse, olha, daqui para frente, quem disser que Cristo foi criado, ou seja, fazendo ele inferior, será ou preso, ou morto, ou banido do reino, do Império Romano. E naquele tempo, se você fosse banido do Império Romano, você ia para onde? Ia lá para os cafundó da Índia, da China, porque as Américas não tinha descoberto as Américas ainda. As Américas vai ser descobertas em 1500, rapaz. Esse ano aqui era 300 e pouco. Então, se você fosse banido do Império Romano, você estava lascado. Porque você não ia poder ir para a Europa, você não ia poder ir para o Oriente Médio, Turquia, Irã, sabe? Você não ia poder vir para a Europa, nem para a África, você era banido. Você ia para onde? Não tinha... Ninguém sabia das Américas aqui. Ninguém sabia do Canadá, do Brasil, Estados Unidos. Isso aqui. Então você estava lascado. Então o Concílio de Nicéia falou o seguinte, ó, daqui para frente, quem professar que Cristo foi criado, porque o arianismo, teólogo lá, o bispo, era um bispo da igreja de Alexandria, havia declarado que, embora o Filho fosse divino, ele era um ser criado no tempo e, portanto, não coessencial com o Pai. Estava rebaixando o Senhor Jesus Cristo aqui. Então o Concílio de Nicéia falou, daqui para frente, quem falar isso aqui agora vai ser preso, vai ser banido, não vai ter carta de apresentação, não vai ter velório, não vai ter unção, sabe? Entendeu? Não vai ter unção. Então a Assembleia, o Concílio de Nicéia, foi criado para isso. Aí, depois criou as outras assembleias, tipo o Braz, sabe? O Braz diz, olha, quem fizer isso aqui, não vai ter velório, não vai ter unção, não vai ter santa ceia, não vai ter carta de apresentação. Entendeu o Concílio de Nicéia, o Concílio do Braz? Então o Braz copiou isso aqui, rapaz. Só que o Concílio de Nicéia criou isso aqui, a pauta do Concílio de Nicéia foi isso aqui. Aí depois começou outras assembleias. Aí a assembleia, que eu já falei, de Jerusalém, de Alexandria, de Istambul, aí de Roma, sabe?
da Europa. Aí todo mundo criou sua assembleia e todo mundo queria ser bispo presidente. Ser o mandão, o bom da boca, o manda-chuva da parada, sabe? E aí saiu criando as assembleias. Então eles ficavam vagabundando para cima e para baixo. Chegou um tempo que teve tanta assembleia que eles pegavam o dinheiro dos doadores, das coletas, e ficavam vagabundando para cima e para baixo, de navio, de cavalo, de carroça. Aquele tempo era carro, né? Carro puxado com 4 cavalos. Ficava para cima e para baixo, inventando pauta para fazer assembleia, sabe? Para fazer assembleia. Ficava criando causa, pauta. Então, todo mundo que professasse esse negócio aqui, que nem esse bispo que fez, quem discordava e quem aderiu esse arianismo aqui, ó, esse presbítero da igreja de Alexandria, foi herege. Foi para a carteira do herege. Foi para a carta do herege. Então era marcado. Ou era preso, sabe? Muitos deles foram exilados. Se bem que 20 anos depois, alguns Constantino trouxe de volta. Mas começou envenenado de novo com o negócio, aí foi de novo. Tá? Então, se você não seguisse essa linha aqui do Conselho de Nicéia, você era tratado como o quê? Como herege. Como o quê? Como desviado. Como o quê? Como pecador. Tipo o Braz faz, sabe? O Braz é que nem o Conselho de Nicéia. Ele pauta lá uma questão e fecha a questão. Tipo os deputados em Brasília. Sabe os deputados em Brasília? Um partido lá fecha a questão para votar sobre uma coisa e quem não votar com o partido é o quê? É censurado ou é até expulso, porque você não obedeceu o partido. Então o Braz pauta, um maluco lá no Braz, um demônio lá do Braz, um demoniado, um possuído pelo capeta, ele pauta uma coisa lá no Braz. E quem pauta? É os presidentes, é aqueles lá. Eles pautam, aí os outros bastardos vão lá e fecha a questão. E o seguinte, o cooperador do jovem, ou um ancião, ou irmão, que não cumprir aquela ordem lá, é taxado de quê? De herege, de desviado, de pecador, de revoltado, sabe? Se não faz é porque é desobediente, se não está com nós é porque não era de nós, sabe? E as assembleias? A mesma coisa que tem hoje, rapaz. Então o Braz, o capeta, o Braz, inventou, copiou o Concílio de Nicéia e essas outras aqui, rapaz. Então você vê, tem regional hoje em tudo quanto é lugar. É copiado disso aqui. E aí, e esses bispos aqui, ó, que nós já falei aqui, eles ficaram depois vagabundando para cima e para baixo com o dinheiro da coleta dos otários, né? Dos CCBistas. E ficava inventando pauta só para discutir questões, sabe? Então a filosofia grega lá, que a Grécia era uma democracia, e tinha a filosofia, tinha a teologia, então a Grécia, como a Grécia era filosofia, então tudo que a Grécia falava lá, repercutia no mundo ocidental. Né? Porque a Grécia é Europa, né? Naquele tempo não era Europa. Quer dizer, geograficamente a Grécia sempre foi Europa, mas não tinha União Europeia como tinha hoje. Então a Grécia, tudo que a Grécia era muito influente, tanto na filosofia, na teologia, como na matemática, nas ciências, na medicina. Tudo saiu da Grécia. Tudo saiu da Grécia, meu. Tudo saiu da Grécia. Então tudo que a Grécia falava lá, repercutia no Ocidente, entrava no cristianismo no Ocidente. Então os padres, os bispos, os manda-chuva da Igreja Católica, botavam essas barreiras aqui. Se você entrasse no cristianismo com esse conversar aqui, você era herege e ia para fogueira. Muita gente foi para fogueira. Sabe? Até os judeus foi contaminado. Contaminado assim, falo no sentido figurado, né? Até os judeus, muitos judeus, teólogos e filósofos, aprenderam na igreja da Grécia. E começavam a espalhar esse negócio dentro do cristianismo. Então, os radicais, os bispos, o Braz do cristianismo do Ocidente, do Império Romano, não gostava, aí mandava para a fogueira, mandava para a forca, cortava na espada, exilava, porque o Braz é radical, né? Então, quando ele vê uma coisa que é diferente dele, ele já quer cortar, ele já acha que você é herege. Então era assim, foi daqui que o Braz copiou as assembleias, a Assembleia Anual e as Assembleias Regionais. Que aí empisteou de Assembleia. Então todo bispo da Igreja Católica, com o pretexto de combater as heresias, porque tudo que era diferente deles era heresia. Tá?
E essa coisa aqui, então, vou botar aqui. Então, os bispos, com, com o pretexto de combater as heresias, então eles ficavam montando regional, sabe? Em cada vilarejo tem uma, em cada cidade, assim, na Inglaterra, na França, na Espanha. A Espanha que inventou a Inquisição, sabe? Foi a rainha da Espanha, a Isabel, foi a que implantou a Inquisição. Então, você só podia falar uma língua do cristianismo na Espanha. Se você se você tivesse alguma crítica, ou contrário, alguma coisa contrária àquela doutrina que os padres lá, que os bispos falavam, você já era herege. Então você já ia para a fogueira. Na Espanha foi o centro da Inquisição. Foi radical. Só que isso foi em 1500 e pouco. Para a Espanha, a Inquisição já foi em 1500. Só que o cristianismo veio radical assim desde lá dos tempos de Constantino. Aí depois que Constantino morreu, mas vem de lá para cá. Véio. Então, se você discordasse ou falasse essa mesma regra aqui do arianismo, você era herege. E aí, os bispos, com essa desculpa aqui de combater as heresias, aí montaram as assembleias, sabe? Montaram as assembleias. E dentro dessas assembleias começou o quê? As disputas políticas dos bispos, dos próprios bispos, se disputando politicamente. Brigaram entre si. Sabe? Para ver quem era o maior nas assembleias. Bom, aí outra coisa. Depois eu vou entender esse assunto de novo. É que nem o Braz, sabe? Mas depois eu vou entender esse assunto. Então é o seguinte, você vê qual era a pauta aqui? A pauta aqui é o seguinte, o Ário disse que Cristo foi criado. A Igreja Católica falou, não foi criado. Cristo e Deus é um só. Sabe? Essa foi a pauta do Concílio de Nicéia. Essa foi a pauta. Essa bobagem divina que não serve para porcaria nenhuma. Foi a pauta do Concílio de Nicéia. Essa besteira aqui. Porque que isso importa? Que isso importa? Cristo e Deus são um só? Sabe a trindade aí, que nem tem muita discussão na teologia da Santíssima Trindade. Você já ouviu falar na Santíssima Trindade, né? Que o pessoal fica discutindo assim, quem é maior, Deus ou Cristo? Cristo foi criado, ou Cristo estava com o Pai lá desde a fundação do mundo, sabe? Quem que importa isso, ô CC besta? Isso não interessa. Que importa você saber? Sabe? O que importa é você saber o que importa. Sabe? Vou repetir aqui. O que importa é você saber o que importa. E você saber se trindade, isso não importa. Essa bobagem aqui. E essa questão aqui, de Nicéia, ela rolou, até hoje ela está aí. Até hoje ela está aí. Porque muita gente ganha dinheiro nessa bobagem aqui, nessas fábulas que não servem para porcaria nenhuma. Sabe? Não serve para nada. Questão doida, questão louca, que nem falou o apóstolo lá. É uma questão que não leva você para lugar nenhum. E o que leva para você para algum lugar é você saber o que importa. Você sabe o que importa? Ah, mas por que você, já que não importa, por que você está falando essa questão aqui? Porque eu já estou em outro patamar, né? Modesta parte. Você não está em outro patamar? Eita, se exaltando. Ah, vai se lascar. Você não está em outro patamar? Então você tem que saber o que importa. O que importa é saber o que importa. Esse é o concreto. Primeiro você faz a casa com concreto, sabe? Você vai lá no fundo, cava e faz um concreto bem forte, com ferro grosso lá, e, sabe, aquele concreto bem certinho, e isso é o que importa. Essa é a estrutura. Aí quando você já tiver com a casa no acabamento, aí você vem para esses assuntos aqui, ô Zé Ruela. Sabe? Então é o seguinte, essa foi a questão de Nicéia. Entendeu? Entendeu por causa das assembleias? A assembleia foi assim, primeiro Nicéia, depois Constantinopla, depois Alexandria, depois Jerusalém, depois Bitínia, e saiu. Depois inventaram uma lá em Cartago. Cartago era uma grande, era um grande reino, próspero e forte militarmente e em dinheiro, que teve lá na Líbia. Líbia ali perto, depois do Egito, ao norte do Egito, ao oeste do Egito, ali no mar Mediterrâneo. Sabe? Você pensa que ali é o fim do mundo? É nada para ali, é o centro do mundo. Nós somos o fim do mundo. Lá na profecia de Isaías, que fala sobre os confins do mundo. Nós somos os confins do mundo.
A Austrália é os confins do mundo. Os Estados Unidos eram os confins do mundo. Ali é o centro do mundo. Você acha que o Egito é o fim do mundo? Egito, Líbia, ali é o centro do mundo. Espanha, Portugal, Itália, ali é o centro do mundo. Tudo começou ali. A coisa evoluiu ali. Grécia, Irã. Ali é o centro do mundo. Então é o seguinte, Córdoba era um grande reino. Depois inventaram uma administrativa em Córdoba, porque era um grande reino, era poderoso militarmente, guerreou muitas vezes com o Império Romano. Córdoba era poderoso. Então inventaram uma sede administrativa, uma regional em Córdoba, em Cartago, Córdoba em Cartago. Sabe? Então começou a iniciar Alexandria, Córdoba, Jerusalém e Roma. Então saiu pisteando de concílio, sabe? E tudo para quê? Tudo para os bispos combater. O pretexto era combater as heresias, os hereges. E o que era, o cara era considerado herege, o quê? Discordando, sabe? Só isso. O cara é considerado herege só discordando dessa coisa aqui. Então é o seguinte, se você achasse que Cristo não era o Pai, com existência com o Pai, que Cristo foi criado, então é o seguinte, você estava comparando Cristo a Adão. Então você era considerado herege. Se Cristo foi criado, era inferior. Se Cristo não foi criado, não era inferior. Era igual ao Pai. Então a questão foi essa. Ou seja, se você concordasse que Cristo foi criado, você estava menosprezando ele e logo era considerado herege. Imagina se Cristo vai considerar você herege porque você é um ignorante só. Muita gente foi para a forca por causa disso aqui, para a fogueira, para a espada, foi crucificado, perdeu seus bens, foi expulso de Jerusalém por causa depois desse concílio de Nicéia aqui. Entendeu? Muita gente grande, bispos da Igreja Católica, que teve bispos que concordaram com essa tese aqui do arianismo, e foi expulso, perdeu o bispado, perdeu muita coisa. Depois eu volto nesse assunto aqui, porque fábulas é um veneno. Como eu já disse aqui, o que importa é saber o que importa. E as fábulas, que nem Paulo falou lá, serve para quê? Serve para você desviar o foco. Você desvia o foco de saber o que importa e vai ficar discutindo besteira. Aí você perde o foco. E o que é o foco? É saber o que importa. Tchau.